Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso quinto encontro. Hoje nós vamos falar sobre a importância da equipe multiprofissional para o desenvolvimento do aluno autista. Vamos ver quais são esses profissionais que contribuem para o desenvolvimento desse indivíduo. O transtorno do espectro autista, como nós vimos anteriormente nas outras aulas, é uma alteração do neurodesenvolvimento, que manifesta comumente seus primeiros sinais logo na primeira infância, né? Como nós vimos, geralmente 2 anos e meio, 3 anos. Pessoas com TA podem ter seu comportamento marcado em diferentes gradações, por uma ou todas das seguintes características: a dificuldade de comunicação, a deficiência no domínio dos códigos da linguagem convencionais para o uso social, a dificuldade da socialização e repetição e restrição no padrão comportamental. Portanto, trata-se de um transtorno que afeta diferentes áreas do desenvolvimento humano, como a linguagem e a fala, além das habilidades cognitivas e comportamentais. Uma equipe multiprofissional é a melhor forma de realizar a intervenção de pessoas com autismo. Assim, a pessoa terá o melhor auxílio durante a vida, sendo o transtorno do espectro autismo um transtorno que não possui cura. O autismo se manifesta e se desenvolve de formas diferentes em cada caso. Por isso, cada pessoa terá características em comum com o quadro geral, mas também únicas dela como indivíduo, e as opções de intervenção devem ser analisadas como únicas. Assim, um time de multiprofissional naturalmente terá maior capacidade e mais condição de analisar as diferentes opções de abordagens e as que mais se adequam àquela pessoa, à sua família e ao momento em que se encontram. Desse modo, no tratamento do transtorno do espectro autismo por uma equipe multiprofissional, o objetivo comum será a melhora progressiva da qualidade de vida daquela pessoa, sendo cada área abordada pelo profissional a que compete em sua especialidade, mas todos definindo os objetivos juntos, discutindo cada passo e cada adaptação que se fizer necessária. A intervenção, como a fisioterapia, por exemplo, pode ser fundamental para superar dificuldades no aperfeiçoamento motor e cognitivo do paciente, porém é insuficiente para lidar com questões relacionadas à fala. Uma equipe multiprofissional, né, a interação entre todos os profissionais, ajuda na concepção de um tratamento que integre as especialidades, né, de acordo com a necessidade de cada pessoa. Uma equipe multiprofissional, portanto, não é concebida como um time fechado em si. Ela deve ser construída de uma forma progressiva, de acordo com a identificação de sintomas e possíveis intervenções, combinando os conhecimentos dos profissionais como forma de aprimoramento. Para as intervenções especializadas em transtorno do espectro do autismo, é fundamental o acompanhamento de um médico psiquiatra ou neurologista. Se for uma criança, o ideal ainda é que seja um neuropediatra ou um psiquiatra infantil. Esse será o primeiro profissional responsável para a identificação de sintomas e diagnóstico, muitas vezes sendo ainda esse um profissional que atue em equipe. Ele solicitará avaliações de fonoaudiólogos, de psicólogos, para que auxiliem nas observações diagnósticas, já que a maior parte das características do transtorno do espectro autismo se encontram em comunicação, interação social e comportamento.
Essas observações elas são essenciais para que a equipe indique quais áreas com maior necessidade de intervenção naquele momento. Por exemplo, se forem identificados problemas relacionados à fala e à interação social, é possível que o tratamento ele possa ser realizado por profissionais da área de fonoaudiologia, musicoterapia, psicologia, entre outros. Falando um pouquinho sobre o neurologista ou psiquiatra. Normalmente é o primeiro profissional a entrar em contato com a pessoa com TEA e a sua família. Ele deve identificar sintomas, realizar o acompanhamento dos tratamentos e definir medicações e dosagens quando necessário. O pedagogo ou psicopedagogo. Esse profissional, então, ele auxilia nos processos de inclusão escolar e familiar, podendo produzir planos individuais de desenvolvimento, materiais e estratégias de aprendizado. O psicólogo, de base comportamental, ele deve acompanhar a pessoa com TEA e a sua família, orientando sobre dificuldades e progressos e auxiliando nas possíveis estratégias de tratamento. O fonoaudiólogo ele trabalha com intervenções na área da linguagem e comunicação, podendo atuar no estímulo à leitura, produção de textos e estímulos auditivos, fonéticos e faciais e comunicação alternativa. O terapeuta ocupacional atua no desenvolvimento e estímulo sensorial, no que diz respeito às habilidades táteis, auditivas e visuais, auxiliando na progressão das habilidades motoras, integração sensorial e a autonomia do indivíduo. O fisioterapeuta ou educador físico, ele atua no aperfeiçoamento de habilidades motoras e musculares, no tratamento comportamental e na inclusão social. Falando um pouquinho sobre a equipe pedagógica, aquela equipe que atua dentro do contexto escolar, a equipe pedagógica, A educação inclusiva ela é uma temática estudada amplamente na atualidade por educadores, pesquisadores de diversos campos, pois ela incita o profissional a buscar uma maior gama de conhecimentos e referenciais teóricos para conseguir propor uma educação de qualidade e equidade. Ou seja, para que os alunos que estão incluídos possam ter realmente sucesso, além de apenas obter o direito ao ingresso do ensino regular. Pois bem, vamos começar a falar um pouco sobre o professor da sala de aula. A instituição onde atua o professor, ela deve de prestar apoio concernente à capacitação e formação continuada, a remuneração em materiais necessários e investimentos em uma equipe multidisciplinar. Necessidade de maior envolvimento afetivo dos docentes para com seus alunos, promovendo o desenvolvimento de vínculos que favoreçam o sucesso no processo educacional, ou seja, o desenvolvimento de atributos como o amor, a paciência, a empatia e a capacidade de lidar com a frustração e dedicação. Então, são alguns atributos que o professor de sala de aula ele deve de adquirir. Como promover uma educação inclusiva para o aluno, que tem aspectos muito diferentes em sua constituição enquanto sujeito aprendente, que representa grandes dificuldades de circulação social e compreensão das demandas sociais. Então, como promover uma educação para esse aluno? Continuando ainda falando sobre o professor, propõe-se uma formação continuada na rede de ensino pública ou particular. Pode ser se promover, então, cursos de aperfeiçoamento de curta duração ou especializações em lato sensu, que geralmente são mais acessíveis,
Com relação à formação inicial, tem-se a necessidade de receber orientação para entender o processo de inclusão, adquirir a capacidade de avaliar as necessidades especiais, adaptar o conteúdo curricular, a capacidade de recorrer às tecnologias, individualização de procedimentos pedagógicos e trabalhar em conjunto com especialistas e pais. Há essa necessidade desse profissional, professor, ele buscar constantemente esses conhecimentos para que ele possa auxiliar esse aluno, tanto nas práticas educativas como no desenvolvimento social dele. Os professores, eles precisam ter conhecimentos básicos para saber como incluir esse aluno em sala de aula, né, como adaptar os materiais pedagógicos, os conteúdos dos livros didáticos e ter orientações corretas para direcionar o seu trabalho docente na sala de aula. É imprescindível que o educador e qualquer outro profissional que trabalhe junto à pessoa com autismo seja um conhecedor de suas características inerentes. Porém, tais conhecimentos devem servir como sustento positivo para o planejamento das ações a serem praticadas e executadas, e não como desculpas para o abandono da causa. Percebe-se que não existe apenas um sujeito, mas sim uma gama de possibilidades e manifestações desse transtorno, o que torna mais complicado e intenso a construção de uma proposta pedagógica que atenda às suas necessidades. Sendo assim, não basta conhecer técnicas e métodos do trabalho, mas sim das diferentes características que podem se apresentar e o que cada uma delas influencia no desenvolvimento do aluno. Daí, então, se poderá saber como que é necessário, o que é necessário para cada um. De acordo com Mouzinho et al., as autoras elas explicam de forma clara que o professor regente é aquele responsável por organizar as ações e atividades para todos os alunos da sala de aula. Então, falando um pouquinho sobre o outro profissional que faz parte da equipe pedagógica, é o mediador. O mediador, ele além de mediar as relações da criança com o meio de uma forma geral e com os colegas, irá favorecer essa interação do professor com o aluno com transtorno de espectro autismo, orientando e realizando com o professor regente as adaptações que favoreçam o desenvolvimento daquele aluno. O mediador ele atuará como um parceiro não apenas com a criança, mas também com o professor. Porém, não se pode esquecer que a turma, inclusive a criança com o transtorno do espectro autismo, ela é regida pelo professor. O decreto número 7.611 de 2011, que dispõe sobre a educação especial, a OAE, afirma que o OAE tem a função de complementar ou suplementar a formação do aluno com deficiência ou transtornos globais do desenvolvimento no ensino regular, disponibilizando serviços, recursos e acessibilidade estratégias que objetivam eliminar as barreiras para sua participação e desenvolvimento da aprendizagem. Logo, o professor que atua nesse contexto, no AE, assumirá um caráter complementar e suplementar, e não como único professor. O acesso à criança à sala do AE não anula as atividades pedagógicas que a criança ela executa dentro da sala de aula regular. Com relação à formação de base do professor mediador, ele pode estar relacionado à área da saúde ou da educação. Portanto, os mediadores escolares eles podem ser professores, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos,
fisioterapeutas, sempre acompanhados pela equipe terapêutica da criança ou adolescente e pela equipe escolar. A escolha do mediador está na relação entre sua formação acadêmica e a maior demanda da criança, ou seja, se ela tiver alguma dificuldade, uma necessidade na comunicação, o comportamento ou motora, né, são alguns exemplos. Além disso, o mediador escolar ele deve ter a aptidão e habilidades interpessoais necessárias para desenvolver e manter relações de trabalho eficazes com as crianças, com as famílias e demais profissionais que as assistem, que inclui saber respeitar e compreender as dificuldades da família e da criança, ter flexibilidade para se adequar à dinâmica do ambiente escolar que está se inserindo, e disponibilidade para aprender e muita criatividade. A principal função do mediador é de ser o intermediário entre a criança e as situações vivenciadas por ela, onde se depare com dificuldades de interpretação e ação. Logo, o mediador ele pode atuar como intermediário nas questões sociais e de comportamento, na comunicação, linguagem, nas atividades, brincadeiras escolares, atividades dirigidas, pedagógicas na escola. O mediador ele também atua em diferentes ambientes escolares, né? Todas as dependências da escola, pátios, os passeios escolares, né, quais forem os seus objetivos sociais ou pedagógicos. Quanto mais os profissionais que assistem a criança estiverem preparados, maior será o desenvolvimento dela e, consequentemente, o êxito profissional daqueles que nela investem. Além disso, a atuação do mediador também diz respeito a atividades que favoreçam a interação do professor com aquela criança. Ter outro adulto na turma atuando com uma criança específica não exclui o professor da relação com o seu aluno. O mediador deve estar mais apto a orientar o professor com estratégias que favorecem o comportamento interativo com o aluno. O mediador não pode esquecer que a turma, incluindo a criança que ele atua, tem um professor para conduzi-la. É fundamental ter sensibilidade para que o professor não se sinta invadido, mas que ele entenda o mediador como um parceiro profissional que entrou na turma dele para somar. Esses três profissionais, eles necessitam estar em constante comunicação, ou seja, o professor da sala regular, o mediador e o professor do AE. Eles precisam ter os mesmos objetivos, as estratégias e adaptações necessárias para o melhor desenvolvimento da criança. Então, hoje nós vimos a relação e a importância de cada profissional, tanto de saúde, com a saúde, né, a parte clínica, como a parte educacional. A contribuição de cada um desses profissionais, ela contemplará, então, esse avanço, né, esse desenvolvimento dessa criança. Agradeço a participação de vocês. Até a próxima aula.